Boa noite, Renato. Boa noite, Andréia. Boa noite, Karina. Quanto tempo? Olá, E aí, Andréia, tá me escutando? agora sim, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa noite, Sheila, Tice. E Simões, bastante gente entrando aí, hein, Andréia? Gabi Cristiane, seja bem-vinda. Muito bem, que bacana. Sensacional. Quanto tempo, hein, Karina? Sueli, Ah, sou conhecida? minha conhecida. Bacana. E aí, como que estão as coisas por aí? Aqui tá tudo muito bem, graças a Deus. E hoje, como é que foi lá? Olha, hoje a gente vai ter bastante coisa Palestra para. gigante. Cara, olha, e é justamente o tema de hoje, né? Você tem medo de quê? Ah, o medo é uma coisa. Eu não vou fazer o spoiler do que a gente vai conversar, mas hoje está envolvido a tudo isso, né? A parte do medo. Márcia, boa noite. Vanusa, seja Vanusa, bem-vinda. tá entrando bastante gente. E hoje a gente vai falar sobre isso daí, né? Você tem medo de quem e como vencer, né? Essa insegurança e o medo. Eu quero abrir o meu coração aqui hoje, justamente para esse ponto e esse tema. Eu estou há um bom tempo já sabendo dessa palestra que aconteceu hoje. Para você entender, essa palestra ela é o maior evento da América Latina de voltado à tecnologia, que se chama IT Forum. E quando eu recebi essa oportunidade para fazer a palestra, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É o aceitar, com medo. Né? O medo ele veio e eu fui lá, aceitei, e vai se passando os dias, vai passando o tempo, o medo vem ficando cada vez mais forte em cima disso daí. Então a ideia hoje é eu dar algumas dicas aí de como você enfrentar, né, o medo. Porque o medo, a gente não vai eliminar ele não vai sair, ele não vai desaparecer. É como que a gente vai conseguir diminuir o medo. Então esse que vai ser o tema de hoje. Isso é o mais importante, né? Porque acho que medo todo mundo tem, né? Medos, inseguranças, isso faz parte da vida, né? Todo mundo tem. É isso. O problema é quando ele te bloqueia, né? Marcos, seja bem-vindo. Grande Marcos. Acho que esse tema tá chamando bastante gente nova aí na nossa live, hein, André? Todo mundo cheio de medos aí, querendo acabar com Legal. Bom, essa insegurança. pois é. Muitas pessoas me perguntam, né, como que eu faço para tirar o medo? O medo você não tira o medo. O medo você vai aprender a administrar ele, né? Então, essa parte da palestra que eu estava comentando contigo, me preparei. Né? Então, essa é a primeira jogada de quando a gente fala que precisa se controlar o medo. Boa noite aí, Josiane. Boa noite, Adriana. Então, o medo, ele é a falta de a gente poder se preparar. Então, a primeira dica que eu dou para vocês para começar a controlar o medo, você precisa se preparar para aquela atividade que você vai fazer. Né? Então, no meu caso, que eu quero trazer como exemplo, foi uma palestra. Essa palestra tinha um monte de gente, eu acredito que vocês devem ter visto aí no meu history a quantidade de pessoas que tinha lá. Minutos antes de subir para o palco, o medo veio à tona, que foi até uma brincadeira que eu fiz com o Léo, né? Léo, só tem uma forma de a gente eliminar esse medo, é eu sair correndo. Só que aí eu vou fazer o que se eu sair correndo, né? Eu vou estar deixando ele me consumir. E eu comecei a trabalhar o quê? Ter segurança antes de subir no palco. Qual que é a maior preocupação da pesquisa disso? A pessoa tem mais medo de falar em público ou de morrer? Você sabe qual que é o maior medo das pessoas? O meu tá cortando para você, porque para mim você tá travando bastante. Tá travando? Pessoal, vocês estão me Eu escutando tô... bem? Coloca um se estiver me escutando bem. Ou se é o meu aqui que tá travando? Eu entendi alguma coisa de pesquisa, se o maior medo é. É O isso que você falou de maior, pesquisa? isso, o maior medo das pessoas é o falar em público. Esse é o medo das pessoas. Você está me escutando bem?
Tá dando, tô te escutando pela metade. Não sei se é o meu aqui, eu acho que deve ser o meu, será? Não sei, porque o meu ele não está travando aqui. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Só coloca um sim se está me escutando bem aí. A pessoa mora no interior, é assim, gente. Que nada funciona. Funciona, Você vai funciona. chegar Ah, aqui ó, semana que vem, Vidói. Você vai chegar aqui. tá travando. Quando você fala, está travando. Quando você está falando, está travando. Agora eu não sei se sou eu ou se é você. Deixa eu ver como está a minha internet aqui. Bem, Andréia, Oi? está me escutando bem? Sim, agora sim. Pessoal, Tá, tá eu não travando agora. para vocês ou é só para mim e para o Fernando? É só é conexão entre eu e ele. Tá travando aí para vocês? Só para a gente saber? Porque se for só para nós, a gente dá um jeito. A gente se entende. Bom, vamos falando aí e a Não, gente vê. é. Andréia Luiza, que acabou de dar um tchauzinho aí, você está escutando a gente bem? Coloca aí sim ou não pra gente. Coloca um joinha se estiver escutando bem. E Helena, boa noite. Galera, vocês estão escutando bem a gente? Coloca um joinha aí. Fala, Rafa, boa noite. Ah lá, pro Paulo Ah, está bem. o Paulo falou que está bem, então vamos lá. Se travar, Só a galera, nota ajuda a aqui. gente aí. Então, Se eu não entender, a gente usa a conexão aí. Isso, isso. Então, o primeiro ponto foi, pô, e aí, né? Vou enfrentar esse meu medo, porque o medo ele vai existir, cara, não tem jeito. E foi muito engraçado porque por mais que eu estava preparado, me preparando com o conteúdo, que isso é o mais importante, porque assim, você tem que se preparar com o conteúdo. Se você vai fazer uma palestra, você tem que saber o que você vai falar. É a mesma coisa quando a gente vem fazer as lives. É lógico que a live é um pouquinho aberta, que a gente não precisa ter uma preparação, mas tem que ter uma lógica de raciocínio para a gente falar, tudo mais. Então, eu venho me preparando, inclusive eu voltei de Pilar do Sul ontem, na estrada eu vim estudando, como que eu faço para estudar? Eu gravo um áudio, eu falando a palestra e eu venho escutando, então isso aí é uma técnica para que eu consiga otimizar o meu tempo, como eu vivo muito na estrada, eu otimizo o meu tempo fazendo o quê? Escutando e eu vou me preparando. Ok, até aí tudo bem, pessoal? Então eu estou fazendo o quê? Me preparando para quê? Para eu diminuir aquela minha sensação de medo, aquela minha sensação de insegurança. Só que mesmo assim, na hora que eu cheguei no evento, eu tinha ideia do tamanho do evento, mas não tinha ideia do tamanho daquele palco, né? Então, eu fiquei praticamente no palco principal, onde tinha bastante pessoas, bastante CEO importante, bastante pessoas. Aí, boa noite, Isabela. Deixa eu ver o que colocaram aqui. Tem meio de relacionamento, de julgamento, ser criticado e zoado por todos. Rafa, eu vou falar sobre isso daí, que tem Aham. um ponto importante na hora que a gente sobe no palco e esse é um dos medos. E aí o que aconteceu? Pô, todo mundo lá com aquela dinâmica. E qual que era o meu principal problema? Era subir com algum papelzinho de script, de acompanhar. A hora que eu vi os caras top lá em cima e com um papelzinho, aquilo ali me falou, pô, se os caras ali eles já fazem só isso, por que não eu também subir com um papelzinho? Para você ter uma noção, o cara que estava do evento era o Lázaro Ramos, né? E ele estava com um papelzinho ali para quê? Para guiar ele, para ter, não que ele ficava lendo, mas é o norte dele. Legal. Então nesse momento eu baixei um pouquinho mais aquela minha insegurança. Subi para o palco e aí o que aconteceu? Esse palco é um pouquinho diferente dos palcos que eu já subi. O palco ele é um palco grande, tinha mais cadeirantes nesse palco. Então o palco era dividido por três plenárias e a gente ficava um do lado do outro. Só que qual que era a pegada? As pessoas que estavam na plateia colocavam um fonezinho e escutavam o que eu falava. Só que qual que era o maior desafio? Na hora que eu começava a falar, ou o palestrante do lado começava a falar, o que acontecia? Atrapalhava a minha linha de raciocínio. E isso começou a trazer aquele negócio de bloqueio. E aí a minha primeira dica foi, cara, se conecta no que tem que fazer. Se conecta no seu assunto. É difícil desconectar do externo? Cara, na hora que você está fazendo algo que é desafiador, todo externo vai
te atrapalhar. E aí você tem que ter força, tem técnicas para isso, que depois eu vou colocar aqui as 5 técnicas, 5 dicas que eu faço para a gente garantir isso daí, tá, pessoal? Então pega papel e caneta, que isso daí é importante aí para vocês. Viu, Rafa? Aí a gente vai matar essa sua dúvida aí também. Você ia falar alguma coisa, André? Isso. Eu acho que nesses momentos, que nem você falou, o externo é algo que vira bombástico para a gente, porque parece que está tudo em cima de você, né? Então a sua insegurança aumenta, começa a dar aquele branco, começa a dar, se você realmente não souber se concentrar, as coisas pioram muito, né? E na verdade essa insegurança, igual você está falando da palestra, depois você continua contando um pouquinho mais para nós, ela pode vir também de muitos aspectos, de outros aspectos da vida também, não só A em todo relação momento. a isso, e não só em relação a você se expor, a você aparecer, né? Como diz o Rafa ali. Então pode vir de um relacionamento, algumas pessoas têm essa insegurança com relacionamento. Pode ter pessoas que elas se dão muito bem com os amigos, mas elas não conseguem se relacionar com os pais. Elas têm essa insegurança com os pais. E isso acaba afetando amplas partes da vida, né? Todos os aspectos da vida. Então, uma pessoa insegura, necessariamente ser insegura só em um aspecto da vida, ou em muitos aspectos, ou em todos os aspectos. Ela pode Ou em ser, todos. perdão, ela pode ser insegura só em um, mas ela pode ser insegura em todos também, e vice-versa, né? E você precisa trabalhar isso, igual você estava falando, né? E no final das contas, a palestra foi bem, terminou bem. Então, não, mas Eu ainda não tem algumas conseguia ter. coisas. Mas tem Então algumas conte. coisas, né? Porque assim, eu achei importante compartilhar esse ponto. Inclusive, todas essas técnicas a gente entra, aprofunda bastante com o nosso grupo de mentoria lá gratuito. Inclusive, a gente está para marcar uma mentoria online gratuita com a turma. Para participar, não esqueça de entrar lá no grupo, tá, pessoal? Tem na minha bio, na bio da Andrea, entra lá nesse grupo, vai ser bem bacana, que eu vou dar algumas dicas que vai ajudar vocês aí a toda essa parte, relacionamento, segurança, insegurança, trabalhar essa parte da insegurança, não ter medo. A Andrea ajuda bastante também nessa parte de equilíbrio emocional, tem bastante coisa bacana. E aí, na hora que eu consegui eliminar não, né? Diminuir esse ruído, vamos chamar de ruído que estava acontecendo ao lado, veio um outro fator. Porque na hora que eu estava no palco, boa noite, Eduardo, bem assim na minha frente tinha uma luz que direcionava bem no meu rosto, e aquilo ali eu não conseguia olhar direito para a plateia. Então, como que ficava a plateia? A plateia ficava meio que em nu. Então, essa galera que ficava do meu lado esquerdo, eu não conseguia ver direito. E eu gosto de ficar escaneando as pessoas. E me incomodar. Mas olha só que engraçado, tudo isso em frações de segundos. Não é uma coisa gigantesca. Mesmo de uma palestra, é 20 minutos. Então foi tudo em fração de segundo. E na hora que eu consegui eliminar esse ponto também, veio o que? Como as pessoas ficavam com o fonezinho, o que eu falava, eu não escutava. E eu não sabia se as pessoas estavam escutando. Aí nisso veio uma pessoa, me deu o retorno, tal, enfim. E a palestra seguiu. Cara, nesse momento passa muita coisa na sua cabeça, muita coisa na sua cabeça. E se você não se controla, se você não tem um equilíbrio ali, já era o conteúdo. Já era o conteúdo. Então, naquele momento, é o momento que você começa a falar, opa, peraí, vamos lá, eu já estou preparado. Lembra que eu falei para vocês, a preparação antes de você ir para um palco é importante, sei lá, fazer uma entrevista, de você conversar com o seu gestor, tudo isso é importante. Então, o fundamental para você não ter problema é você se preparar, tá? Então, essa é a primeira dica de você estar preparado. Algum complemento aí, André? Eu acho que é nessa linha de pensamento. Você está preparado em tudo. Então, não só com o seu conteúdo da sua palestra. É você já começar a conversar com você mesmo, com o seu eu. Você já começar a fazer a mentalização de que você é capaz, de que você pode, de que você não precisa ter medo, que você não precisa ficar ansioso porque você entende do conteúdo. Então, essa preparação emocional e interna com a gente mesmo dá uma sensação de segurança maior. Acreditar que realmente a gente é capaz de fazer aquilo que eu estou fazendo, ter pensamentos positivos. Isso faz você ficar mais tranquilo ali para você conseguir
realmente chegar ali naquela hora e executar o que você tem que executar, né? É isso aí. Isso aí. Pessoal, quem tá gostando desse bate-papo aí, coloca coraçãozinho aí. Manda uns coraçãozinhos aí pra gente ver, sentir aí como que tá se o que a gente tá compartilhando com vocês aí tá fazendo sentido, tá legal, se tá agregando valor em tudo isso, né? E aí, A beleza, Mauri, seja depois. bem-vinda, Mauri. Ô, A Mauri. Mauri, do Método Paz. Ah, não rolou aqui pra mim. Fala Não, aí, a Mauri Mauri, Van beleza? Plan. Ah, é que ele tava pra cima aqui na mensagem. Pessoal, joga coraçãozinho aí, galera. Senão a gente. Aqui, ó, a Andréia, eu vou contar um segredo pra vocês. A Andréia ela é movida a coração. Se não tiver coraçãozinho aqui, a gente para a live. Tem que ser muito coraçãozinho. Para de economizar esse coraçãozinho. Eu É, sou Mauri, manda insegura, coração gente. aí. Eu sou insegura, eu sou insegura. Se não tiver coração, eu não me sinto amada. Eu não... É isso aí. E aí depois que passou todo esse ponto, né, e o que foi importante? Como já existia uma estrutura do que eu ia fazer, e aí a parte da visualização, que seria a segunda, agora vai, que era a segunda dica, de você visualizar o que você vai fazer, né? Então, eu tinha na minha cabeça, a primeira coisa que eu fiz a hora que no evento foi o quê? Analisar o palco. Então eu analisei o que eu ia fazer ali em cima naquele palco. Foi o quê? Eu comecei a mentalizar tudo que eu ia fazer. O que é o mais engraçado? Mentalizei também que poderia ter algum desafio dentro, em cima do palco. E aí aquilo ali foi bem tranquilo. Legal, comecei a fazer a palestra e aí agora entra naquela parte do julgamento. Você começa a olhar a hora que eu tirei aquela luz que estava me atrapalhando mentalmente, eu comecei a olhar para a plateia, olha só como que são as coisas. São tudo coisas externas que querem te atrapalhar. Então você tem que ser mais forte. E aí é um ponto que eu coloco para você. O que é maior? O que é maior para vocês? O seu medo ou o seu sonho? Porque ali, naquele palco, era um sonho. Aquilo ali fazia parte de um sonho não realizado, que eu queria fazer parte desse evento. É uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo e sonho foi realizado. Naquele momento eu fiz uma pergunta, e aí, o que é mais importante para você? É o seu sonho ou é seu medo? Né? E enfrentei o medo, então a luz sumiu. E a gente precisa entender que, igual você dando o seu exemplo, não era a sua primeira palestra. Já perdeu o ouvidor, já perdeu as contas de quantas palestras. Mas é como ele falou, aquilo era um evento importante, era algo importante. Então, você já pode ter feito 1000 vezes aquilo. Quando é algo que é importante para você, você vai sempre ter aquele botãozinho de insegurança, você vai ter sempre aquele medinho, sempre aquela coisa, isso não muda nunca. Né? Isso, eu acho que isso para ninguém. Até porque quando mudar, é porque aquilo já não interessa mais para você. Acho que quando você não tiver mais esse medinho, essa coisa, é porque aquilo acho que já não faz mais tanto sentido, Já não você já não faz está mais se sentido. preocupando, porque você quer dar o seu melhor. A insegurança é porque eu quero dar o meu melhor, eu quero ser o melhor naquilo que eu estou fazendo, eu quero agregar na vida das pessoas algo com aquilo que eu estou fazendo. Para nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente quer agregar na vida das pessoas, e isso é importante para a gente. E isso gera essa insegurança de, será que eu vou conseguir dar o meu melhor? Né? Será que eu posso dar mais do que eu estou dando? E é isso que faz a gente ser inseguro. Mas tem que entrar em ação. E tem técnicas, igual você falou, então, de você manter esse controle, de você melhorando esse controle, de você... Então, não é que a gente não tem insegurança, mas com as técnicas corretas, você vai melhorando essa sensação de segurança. Fazer o que você tem que fazer, entrar em ação sempre, né? Aí. E, segurança. eu acredito que o medo... Facilita muito. Facilita muito. E, galera, insegurança e medo, bastante gente tem esse desafio. Então, vocês estão vendo aqui um aviãozinho que tem aqui embaixo? Clica aí nesse aviãozinho agora. Chama a galera aí pra gente dar as dicas pra gente diminuir esse ponto do medo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, a galera já sabe, mas eu vou falar pra vocês de fato o que é o medo. E a partir do momento que vocês entenderem o que de fato é o medo, vocês vão falar, putz, sério mesmo? Vocês vão começar a ver que o medo ele tem que ser um aliado nosso. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê, tá? Então, galera, clica no aviãozinho aí, vamos chamar a galera pra gente falar aí dessas dicas.
E aproveitando, cadê o coraçãozinho também que não tá aparecendo aí, Andréia? A Andréia ela não tá muito feliz aí não. Se não tem coraçãozinho aí, a Andréia não continua aí o trabalho. E Já aí o que falei eu que eu sou trago, né, insegura. de segurança, né? E o que eu trago de tudo isso, né, André? Assim, quando eu recebi essa oportunidade de fazer essa palestra, eu poderia ter pensado o seguinte, cara, vou preparar, fazer uma palestra de graça, sabe? Colocar um monte de empecilho, e aí ia vir o que na minha cabeça? Sei lá, tentei, não estava preparado, e você começa a se encher de desculpa. Então, o pessoal, assim, é se desafiar a todo momento, é se desafiar a todo momento. Só que essa palestra aí em específico, eu fui atrás. Boa noite, Letícia. Eu fui atrás, eu fui conquistar ela, né? Porque eu não sou daquele tipo de pessoa que fica na cabeça, e se eu tivesse a oportunidade? Galera, uma coisa muito importante, a oportunidade, ela não vai aparecer. Você não espera a oportunidade, você tem que ir atrás da sua oportunidade, você tem que construir o seu caminho, você tem que construir a sua trajetória. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca um sim aí para a gente ver se está fazendo sentido. Então isso é muito importante, você tem que ir atrás, você tem que construir a sua oportunidade, tá? E aí, entrando com todo esse ponto, aí a palestra fluiu, que foi uma beleza. Fluiu, que foi uma beleza, e na hora que eu fui olhar, eu já estava ficando nervoso, porque aí a gente tem o tempo certo lá da palestra, e o contadorzinho subindo, 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 subindo. Aí eu falei, putz, cara, não poderia dar mais tempo, dar mais tempo? E aí foi de uma naturalidade tão, sabe, um negócio que foi. Fluiu. E como que eu sei do resultado de tudo isso? Que eu agreguei valor para essas pessoas? Na hora que eu saí do palco, a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar duas coisas. Meu LinkedIn, porque eu pedi para a galera me adicionar no LinkedIn. O segundo, que eu mandei um link de satisfação da palestra, porque é importante a gente também se avaliar a todo momento. O que aconteceu? Um monte de gente no LinkedIn e também avaliação top. Eu fiz uma avaliação de 1 a 5, né? 1 sendo baixíssimo, 5 sendo top. Todas as avaliações foram 5. Então eu estava lá agregando valor. Mas você ia comentar alguma coisa? Que tem um outro ponto importante de tudo isso que passou na minha cabeça, mas eu vou falar depois que você completar aí. Não, só queria dizer assim que em relação ao que você falou, que a gente precisa correr atrás para que as oportunidades apareçam, nesse momento você precisa ter duas coisas em mente. Eu preciso correr atrás que as oportunidades apareçam e eu preciso estar preparado para ela. Então eu preciso entender quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas limitações, se eu já tenho, eu quero isso para mim, dar palestras, mas eu tenho de me expor, eu tenho medo de dar a cara a tapa, de ser criticado, de ser avaliado. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que me preparar para ser uma pessoa com conteúdo para uma palestra, eu preciso me preparar para quando eu chegar lá em cima eu conseguir dar esse conteúdo com precisão, né? Então, você precisa correr atrás para ser convidado, igual você falou, para um evento, fazer por onde, mas às vezes só ter o conteúdo não basta, que é aquilo que você falou. Eu tenho técnicas que eu me preparo antes, que eu perco porque o medo existe sempre, né? Essa insegurança, esse medo, quanto maior o evento, quanto mais novo, ou mesmo que um evento seja pequeno, se é alguma coisa nova e importante para a gente, essa insegurança, esse medo, ele existe. Então eu tenho que prestar atenção nessas duas coisas, estar preparado para o momento e correr atrás do momento. Porque só estar preparado não adianta, e se eu só correr atrás do momento, mas não estar preparado, também não adianta. Então, os dois têm que Não caminhar adianta juntos. nada. Os dois É têm que isso caminhar aí. juntos. É isso aí. E aí teve eu vou chamar ele de sabotadores, né? E aí teve um outro sabotador que foi no meio da palestra, conversando e dando muita risada e com o celular. Eu falei, putz, será que eu sei lá, que tô com o zip aberto, né? Na hora você começa. Gente, detalhe, eu falei um pouquinho antes. Tudo isso são pensamentos de fração de segundos. Fração de segundo que você constrói um negócio. Eu falei, pô, será que eu tô sujo? Sei lá. E aquilo ali poderia ter me bloqueado também. Né? Poderia ter me bloqueado e eu ter parado de falar boa noite, Kali, boa noite, Tati. Poderia ter parado de entregar aquele conteúdo.
Porque, pô, será que eles estão falando mal de mim? Será que eles estão fazendo um meme, alguma coisa? Resumindo, sabe o que aconteceu no final? Esse casal veio conversar comigo. E eles estavam dando risada por quê? Porque eles estavam. Eu falei bastante sobre perfil comportamental e uma competência que um profissional do futuro tem que ter, né? Então, isso aí a gente pode marcar uma live para falar sobre. E eles vieram falar comigo o seguinte, que a discussão ali, que dentro do grupo da empresa, eles estão discutindo que eles precisam trabalhar o perfil comportamental da equipe e precisa trabalhar o quê? Essa parte de novas habilidades. E qual que era o motivo da risada? Era aquela frase, né, que eles falando para o chefe deles. Ó, eu avisei. Então o que eles fizeram? Tiraram uma foto da apresentação ali, daquele momento que eu estava explicando, mandaram para o chefe e eles estavam. Então você vê só como que a gente começa a fazer julgamento das situações. E isso vem o quê? A insegurança. E se a insegurança vem, cara, aí ferrou. Aí você se bloqueia e não sai mais nada. Então é importante você estar preparado a tudo isso. É muito importante você se preparar para isso daí. Algum complemento, Andréa? Eu achei bacana isso que você comentou agora. E com tudo na nossa vida, às vezes a gente tem essas avaliações erradas do externo, né? E é tanto, né? Do que os outros vão falar, do que os outros estão falando da gente, do que os outros estão pensando da gente. É isso que faz com que a gente se bloqueie e que a nossa insegurança aumente muito, que os nossos medos aumentem muito, porque a gente fica prestando muita atenção nos outros e não na gente. Né? Ao invés de eu me avaliar, errei, foi mal, foi ruim, aonde eu posso melhorar, né? Não, eu fico preocupada com o que os outros estão achando, com o que os outros estão fazendo, ao invés de se preocupar comigo, né? E fico imaginando coisas que nem são como você falou, né? Que era algo bom e você já estava pensando em algo ruim, né? Justamente. Comentou alguma coisa aqui, o Rafa. O Rafa, concordo com a preparação, trabalho há 10 anos no metrô, apesar de estresse, pressão no horário de pico, conheço bem meu trabalho. E as atuações, procedimentos, tem treinamento, sinto confiança. Um exemplo, por exemplo, ele trabalha no metrô, eu já conheço o Rafa também um tempinho, ele já participou de alguns treinamentos comigo, umas palestras, e no metrô dá muito disso daí, né, Rafa? De, às vezes, a pessoa tá olhando para você, falando alguma coisa, e você pode já subjugar que ela tá falando alguma coisa de você, mas de repente ela tá olhando para você e tá conversando com uma outra pessoa. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? De não se preocupar com toda essa parte aí do externo. Legal? Então, vamos começar a dar algumas dicas aí. Então, a primeira dica que eu já havia dito era o quê? Você se preparar, seja para uma palestra, seja para uma entrevista, para o que for, Você precisa se preparar para uma live, para um bate-papo, num relacionamento, se você vai pedir a namorada, o namorado em casamento, também tem que se preparar, tem que ter toda uma preparação. Então, a preparação, ele é o mais importante. Sabe por que eu falo disso? Porque o medo, pessoal, que é o que eu ia revelar o que de fato é o medo ele é seu amigo, o medo ele é seu aliado, o medo ele nada mais é do que aquele sentimento que faz você se preparar. E se você não entender isso, você vai deixar o medo te dominar. Então, você entende que o medo, ele tá... Por que você está sentindo medo? Porque você tem que se preparar. Então, cada vez mais que você se prepara, você vai continuar com aquele medo, mas o medo do que é... Eu falo na barriga, sempre vai acontecer. Então, a preparação é a minha primeira dica, tá? Então, se prepara para o que for. Alguma dica em cima dessa parte de preparação, Andréia? Eu acho que estar preparado diminui muito a sua insegurança, diminui muito os seus medos, né? Então, estar preparado, porque é o que a gente falou, uma insegurançazinha, mas sempre vai ter. Nunca vai ser zero, né? Se é algo importante ali para mim naquele momento, nunca vai ser zero. Mas quanto melhor preparado eu estou, menos medo eu tenho, né? Com certeza. Boa noite, Juju. Karina, boa noite também. A gente está falando um pouquinho aí sobre você tem medo de quê e como vencer essa insegurança, né? E eu trouxe um caso e agora a gente está dando a dica para a gente minimizar isso, né? Porque
outro dia teve uma pessoa que falou para mim, eu sei a receita para você eliminar o medo. Cara, eliminar o medo? Se eliminar o medo, eu tô olhando para a sacada aqui do escritório. Eu pulo dessa sacada aqui, então não pode eliminar o medo. Você tem que saber controlar o seu medo, porque se você não tiver o medo, você vai fazer um monte de besteira na vida. Então, como segunda dica, é importante você visualizar. Então você já se preparou? Visualiza aquele momento. Lembra que eu falei aqui no início da live que na hora que eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi o quê? Foi ir até o local onde eu ia fazer a palestra, o palco, e olhar como que eu ia subir no palco, como que eu ia fazer, como que eu ia segurar o microfone, quais eram os passos. Olha só que engraçado, André. E isso, gente, de novo, é tudo fração de segundo. Depois que você aprende essas técnicas, coisas rápidas, que você coloca na cabeça lá, é fração de segundo. Então eu já sabia quantos passos eu ia dar para frente, para trás, para o lado. Então a visualização aí é uma segunda dica que é muito importante. Algum complemento? Então, faz você ter noção do que eu preciso fazer lá em cima, do que eu preciso executar, te dá a segurança de saber o que você vai fazer, quais são os seus próximos passos. Isso te dá um pouquinho mais de segurança para você subir e fazer o que você tem que fazer. É uma pré-preparação, né? Eu já estou no meu cérebro, o que vai acontecer do começo ao fim. Aí é só executar. O cérebro vai puxando o fio. Eu trago um exemplo disso daí com o déjà vu, né? Já sabe aquele déjà vu? Puta, mas eu já passei por isso, né? Basicamente, na hora que você começar a fazer aquela atividade, vai ser mais tranquilo. Por quê? Porque você já mentalizou aquilo lá. Galera, é assim, eu sou uma pessoa que a minha formação toda foi tecnologia, né? Então, o meu racional, ele é muito mais forte do que essa parte emocional. Então, na época, falar de ficar visualizando, eu falava, meu, pra que isso, cara? Como assim visualizar? Mas depois que eu aprendi a fazer isso, muitas coisas mudaram na minha vida, principalmente o falar em público. Principalmente o falar em público, tá? Eu acho que essa galera aí parece que não tá curtindo, não. A gente não tá vendo um coraçãozinho, não estão conversando com a gente aqui. Acho que tá bom só essas duas dicas aí. A galera já tá com segurança, nesse negócio de medo, já entenderam como que funciona. Acho que tá bom de dica aí. O que você acha? Ninguém quer mais dica. Ninguém tá interagindo com... Ó lá, ó, melhorou já. E eu sou insegura, gente. Eu preciso ser amada. Eu preciso ser amada. Pô, depois de uma palestra... Eu preciso me sentir amada, vai. Pô, depois de uma palestra com tanto desafio, eu compartilhando aqui com vocês, tá todo mundo quietinho nessa live de hoje, né? Não sei, acho que não, Mauri, não vou falar mais não, acho que tá bom por hoje aí. O que você acha, André? Acabou por hoje? Não, vamos continuar, tá tão bom. Vamos continuar? E aí agora, essa terceira dica, ela... Carmosa... Ah lá, até meia-noite, tá bom. E olha que o nosso Instagram, se deixar, ele fica, hein? A Elaine, vai... A Elaine... E agora, essa dica, pessoal, é a mais importante de todas elas. Mais importante, e é o diálogo interno. Porque quando você vai fazer alguma coisa que vai te desafiar, eu uso como um exemplo, a galera aqui deve ter assistido o Capetinha e tinha um anjinho, né? E ficava aquele diálogo interno na sua cabeça. E essa parte do diálogo interno, galera, é o mais preocupante. Então a minha dica é: diminua esse diálogo interno. Diminua. Por quê? O diálogo interno, ele vai ser um sabotador. Porque vai ficar naquele negócio: ah, não faz isso aí agora não faz assim, faz assado. E aí depois, se fizer alguma coisa errada, vai vir: ah, eu não falei pra você. Vocês ficam com esse diálogo aí? Manda um sim aí, enquanto eu vejo o que o Rafa falou aqui. Quase queimou a carne. Olha, não vai queimar a carne aí não, Rafa, senão vai ficar ruim. Então, o diálogo interno, André, eu sou uma pessoa que... Mas eu vou te falar depois de você for dar uma dica aí, que eu vou falar como que eu faço com o meu diálogo interno. Tem alguma dica em cima desse ponto?
na hora do diálogo interno, eu sempre peço para você trocar o seu diálogo interno, o negativo, por um positivo, por algo positivo, porque eles irão ajudar você a controlar os seus medos e as suas inseguranças, né? Então, diminuir o diálogo interno negativo e colocar sempre um positivo. Quando eu pensar lá que o que eles vão falar, o que eles vão pensar, o que eles vão fazer, não. Vai ser bom, eles vão falar bem, porque eu estou preparado, porque eu estou pronto para isso, porque eu vou dar conta disso, porque eu vou fazer, né? Isso aí. Eu faço basicamente igual. Isso faz parte do nosso método, inclusive, né? Do método PAS, que é o como que eu diminuo esse diálogo. Basicamente é dessa forma que a Andrea está falando, só que cada um vai adaptando de uma melhor forma. Então, assim, ele continua falando um monte de coisa. Só que aí, na hora que ele começa a falar o negativo, eu começo a falar assim para ele: por quê? E aí, por quê de novo? Porque até a hora que ele irrita, ele fala: meu, eu não quero mais falar com você. E, de novo, galera, é fração de segundo tudo isso. Então, assim, é você se questionar. Só que, quando é o positivo ali também, às vezes, eu questiono também o porquê. Por que que você acredita que tem que fazer isso daí? Para quê? Para se sentir seguro. Então, eu tenho meu diálogo interno, só que minha comunicação com o meu diálogo interno é diferente, é papum. Falou, só fala uma vez também, morreu, tomei a decisão, cara, fui para frente. Não adianta também você tomar uma decisão, e se não foi a decisão mais correta que você tomou naquele momento, não adianta também. Se você se lamentar, o medo de uma próxima tentativa vai ser gigantesco. A insegurança vai ser gigantesca. Então, coloca isso na cabeça de vocês, tá? Diminua o diálogo interno, toma a decisão e não se arrependa da decisão. Se arrependa de não ter tomado uma decisão. É isso aí. Olha lá, o Amaury. Estou conhecendo bem esse porquê. Porque o Amaury faz parte ele está fazendo o método PAS, o PAS Training, que é o curso o nosso treinamento de produtividade, autoconhecimento e saúde. E lá tem uma ferramenta em que a gente trabalha metas e objetivos e o porquê. E eles entraram em parafuso na nossa última aula de segunda para cá. Não é, Amaury? Está todo mundo em choque, todo mundo se autoconhecendo, tentando e se debulhando para se autoconhecer. Isso está mexendo muito com eles. E isso é o autoconhecimento. Eles achavam que se conheciam e que sabiam quais eram os problemas que eles tinham. Eles estão vendo que o buraco é mais embaixo. Né? É mais embaixo, né? Isso assusta, né? Isso assusta muito. Mas no final é muito bom, porque você ganha esse autoconhecimento. Então, o Amaury falando ali que está conhecendo de perto o porquê. Né? E esse ponto do porquê, que aí vai vir a outra dica, é justamente por isso. Quando eu sei o meu porquê, é totalmente diferente. Que aí entra naquela parte do o que é maior, o seu sonho ou o seu medo? E como que eu vou saber qual que é o meu sonho? Que está claro para mim o meu porquê, né? Fiquei com vocês, não desliguei. Amaury, eu só tenho uma coisa para te falar. Você vai sonhar com a gente por um bom tempo. Por alguns meses. Semana que vem eu tô presencial aí, no mínimo por alguns meses. E semana que vem eu tô aí na cidade e a gente tem que marcar aquele almoço lá. O Ivan mandou uma mensagem aqui, a Andréia é mais bonita do que o Fernando. Cara, primeiro ponto. Ivan. Estou agradecido, Ivan, porque se eu falasse que minha esposa é muito ciumenta, eu ia ter que chamar ela para resolver isso daí contigo, cara. De amigo, Ivan, inclusive que o Ivan que vai dar aquela parte da mentalidade de investidor lá, né? Na nossa mentoria. O Ivan ele faz parte aí da mentoria que a gente faz junto com o Wilton Neto, é um parceiraço nosso aí. Eu estava na live dele agora há pouco, antes de entrar. Eu também entrei lá. Muito bom, Ivan. Ele deu um haha, isso aí, né? Ivan, vou falar pra minha esposa aí que pra ela ficar tranquila, tá? Que você não me achou bonito, não. Mas no fundo, ele me acha bonito. Eu sei disso daí. Mas vamos lá. Então, isso é importante. É você saber o seu porquê. E foi aquela pergunta que eu fiz pra mim ali no palco. O que é maior pra você? É o seu sonho ou o medo?
São essas perguntas que eu costumo fazer para mim a todo momento, a todo momento. E aí, quantas dicas já foram? 3, agora é a quarta, né? 3, quarta, isso. Quarta dica, linha do tempo. O que eu quero falar de linha do tempo? Linha do tempo olha para trás para ver o quanto que você evoluiu. Não olha para trás o que você fez de erro, o porquê que você errou. Você pode até olhar o porquê que você errou, mas você não pode se martirizar por isso. Olha lá atrás e fala assim, o que eu fiz de errado? Agora, o que eu consigo fazer de diferente a partir de agora? Né? Então, evolução, o quanto que você está caminhando. Eu brinco aqui em casa, que até com você, né, André, que eu falo assim, eu só olho para trás uma vez, na hora que eu olho o quanto que o quanto que eu evoluí. E tem até uma outra brincadeira que eu faço, que é o seguinte, só uma vez que eu olho para baixo também, que é na hora que eu estou terminando de chamar o meu universo para me ajudar, porque aí a hora que eu levanto muito mais forte. Né? Então são dois momentos. Então, olha assim a sua evolução, olha os seus erros, analisa. Muitas pessoas têm receio, têm medo de ver os seus problemas. Essa é a verdade. E tem medo de ver os problemas, até porque se eu enxergo, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso dói, né? E enxergar e não fazer nada dói. Então, às vezes, as pessoas, elas fecham os olhos, elas não fazem uma autoavaliação, porque elas sabem que alguma coisa está errada, mas elas não querem enxergar porque elas sabem que elas vão ter que agir, né? E isso para, né? E partindo do princípio que você estava falando também, de não olhar para trás, eu acho que uma dica legal também é evitar comparações com outras pessoas, né, com o próximo. Se compare só com você mesmo, né? Então, porque quando eu fico me comparando ao outro, talvez o meu caminhar seja mais devagar, o meu aprendizado seja mais devagar, as minhas limitações são diferentes da dele, né? Então, é o que você falou, se compara apenas com você. O que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir? Em que ponto eu posso evoluir? Né? Porque aí você não se frustra, porque você visualiza que você está melhorando a cada trabalho seu, a cada tirar a bunda da cadeira. O Amaury, vamos tirar a bunda, é isso aí. A gente fala para o pessoal lá da mentoria, próxima ação, levanta a bunda e faz, né? Porque parado, levanta a bunda da cadeira e vai, né? Porque ficar sentado É. depende, vai. A gente está sentado aqui fazendo a live, mas é isso aí. Mas estamos fazendo a live. A live é uma ação de É uma produtividade, ação. de levar conhecimento para os outros, de ajudar quem precisa, de dar um pouquinho do nosso conhecimento para quem ganhar esse conhecimento, né? Então é uma ação. É uma ação É uma também, né? ação. E Eu a acho que galera não que se tá. comparar é legal também. Isso aí. E a galera que tá na live aí, tem medo de quê? Coloca aí pra gente. Coloca aí, compartilha aí. Vocês têm medo de quê? André, eu falei do meu ponto, do meu medo, né? Que o meu medo, ele é o falar em público. Só que é uma coisa que hoje, olha só que engraçado, né? Eu comecei toda essa parada de desenvolvimento humano, que aí isso aí vai virar uma outra live depois, justamente porque eu tinha. Até hoje eu ainda tenho medo de falar em público, mas eu não deixo ele me controlar. Vamos ver aqui que o Ivan falou. Linha do tempo, muito inteligente, e toda vez que errar, note o porquê você errou. Assim você chega numa situação parecida no futuro, precisa consultar as suas anotações. É isso aí, é isso aí. É você mapear, né? Mapear os seus erros. Então, olha aí na linha do tempo, mapeia tudo isso daí, que isso aí vai te ajudar bastante. Legal por compartilhar aí. Sim, sim. A gente sabe, Amaury. É que a galera aqui da live, não, a gente só deu uma explicação aqui. E você, Andréia? Qual que é? Você tem medo de quê? Essa é a pergunta. Eu acho que o meu maior medo também era em relação a palestras, né? A minha insegurança maior também. E um pouco dessa insegurança é a preparação que a gente falou atrás. Eu tinha ainda muito medo disso, das palestras, dessas coisas. Eu acho que e todas as vezes que eu vou dar uma palestra, igual você falou, eu preciso me preparar bem, eu preciso preparar o meu emocional para que eu chegue lá e dê o meu melhor.
E também faço isso que a gente falou, eu não me comparo com ninguém. Se foi bom ou se foi ruim, eu faço a minha avaliação no final, comigo mesmo, a minha crítica interna comigo mesma, né? Se eu errei, eu me perdoo e arrumo o meu erro da próxima vez para ser melhor e bola para frente. Porque se você ficar também remoendo o seu erro, você não vai mais. Um dos meus medos e da minha insegurança ainda é essa parte assim das palestras. Eu vou, eu faço, eu tenho boas respostas, igual você falou, que foi lá, colocou lá a sua avaliação para eles também darem avaliação hoje para você. Isso eu faço também. Eu peço para as pessoas também que me assistiram para que elas deem uma avaliação, que eu acho que isso é importante para a gente. Mas o meu medo e a minha insegurança ainda hoje, isso é algo muito novo na minha vida, ainda, de tudo que eu faço, porque eu tenho 18 anos de carreira já, né? Tá bom. É pouquinho, né? Então, conteúdo e bagagem eu tenho de sobra. 8 anos de idade, porque isso é jovem. Quem me dera os meus 18 anos, né? Eu tenho 18 anos de formada, 18 anos de carreira, então eu tenho bagagem de sobra. E tudo que você começa que é novo, e aquilo que a gente falou, você pode fazer por anos e anos e anos. A insegurança de algumas coisas sempre vai ter, você só não pode deixar controlar, podar, ser algo que venha, um medo e uma insegurança que te pode, né? E a gente tem às vezes alçada de fazer e depois ficar se criticando e querendo, né, achar o erro e querendo ser melhor o tempo todo. Então, como o Vidói mesmo fala, baixa um pouquinho a crítica, né? Baixa um pouquinho e vamos, né? Então, a minha insegurança ainda um pouco é isso. Mas eu faço igual. É bem isso, eu faço igual, sempre fiz. E ir pra cima, não tem essa. Então, ia ter só mais uma dica, mas vou colocar mais uma só para complementar, que acabou dando essas duas dicas, que é a prática e a repetição é muito importante. Legal, pessoal? Por que eu falo isso? Lembra que eu falei que eu comecei toda essa parte de desenvolvimento humano porque eu precisava me desafiar em falar em público? Foi minha primeira palestra que eu tive um grande público, foi mais de 200 pessoas que eu não consegui performar. E aí a prática e repetição, todas as palestras, na hora que eu subia no palco, a minha mão começava a suar e eu ficava com um calor tremendo. É lógico que na época tinha um pouquinho a ver com a minha saúde também, que eu era um pouquinho fora do peso e tudo mais. Mas olha só, o que a prática e a repetição ela faz com a gente? Na palestra de hoje, eu não tive esse problema. Não tive as mãos suando, não fiquei com aquele calor, né, que é o quê? É a parte do medo e insegurança querendo dominar você. Então, a prática e a repetição vai te trazendo, vai te deixando mais confortável em fazer alguma coisa diferente, né? Então, isso que é importante. E aí, a última, né, a Andréia já falou um pouquinho sobre isso, é o julgamento. Porque na hora que eu terminei a palestra, o que eu fiz? Tinha algumas pessoas, o Léo, que trabalha com a gente no PAS, também estava lá, que a gente fez alguns vídeos para o Método PAS, inclusive. Ele pegou e falou, cara, que palestra sensacional, cara. Bastante gente dando feedback positivo, só que o putz, não... Eu acho que faltou alguma coisa a mais. E é o que o Wilton fala bastante, viu, André? É aquele negócio de... Cara, pra gente, às vezes, é básico, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente não é básico. De repente aquilo ali era aquele estalar de dedo que a pessoa precisava. E isso, só a avaliação já responde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso julgamento, com a nossa autocrítica. Eu acho que é importante a gente ter essa... Pode sofrer com antecedência, né? Então... Oi, cortou Quer falar alguma coisa? um pouquinho. Aqui, isso, cortou um pouquinho. A Mauri colocou ali que a respeito da vontade que ele tem de começar a dar palestras, com a Mauri Marplan, e eu acho que ele colocou ali, ó, estou pensando em fazer um curso de oratória. Isso o principal você já tem, que é a bagagem. Você tem muito conhecimento. O resto, corre atrás. É isso que a gente estava falando. O que você achar que você precisa fazer para melhorar, e é o que o Vidói acabou de falar, é prática, é dar a cara a tapa, é tirar a bunda da cadeira e fazer, como você mesmo disse. Faça o primeiro, faça para poucas pessoas,
comece dando palestras para os seus funcionários lá da sua empresa, que eu sei que você tem vários, são poucas pessoas, você vai se familiarizando, você vai pegando jeito, você vai pegando prática, e aí você vai aumentando o seu público, e cada vez mais, é o que a gente falou, o medinho e a insegurança sempre tem algo bacana, que faz com que a gente esteja sempre evoluindo, porque você está sempre procurando ser um pouquinho melhor. Não pode ser uma crítica que te... Também não pode deixar, porque senão vai evoluir. Com ela eu consigo entrar em ação. Então, acho que comece, porque o resto vem. Comece e corra atrás. Corra atrás de se preparar, corra atrás do que você acha que ainda falta para você e comece devagar, comece com seus funcionários e vai evoluindo. Tem alguma... O Léo mandou um salve aí e falou que é seu fã. Acho que é seu fã aí, hein, André? Boa noite, Joyce. É seu, ok. Joyce, sua linda, seja bem-vinda. Léo Galera, Minaki. vocês que estão entrando agora, a gente está falando aí de você tem medo de quê, né? Então, como controlamos nossa insegurança, o nosso medo. E Joyce, aí, Amaury, você tem medo de quê, Joyce? Pode coloca aí pra perguntar. gente, Joyce. O Amaury falou dessa parte de você vai trazer bastante técnica, tem bastante coisa bacana. Mas vamos fazer o seguinte, Amaury. Quando eu tiver aí na semana que vem, a gente vai sentar aí, eu vou te dar umas dicas que você já vai sair fazendo palestra, cara. E isso daí eu vou te ajudar também dentro do PAS. Léo, fala aí, da onde que você é? Ah, a gente já tem uns fãs aí. Já. E aí, Joyce, chegando do trampo agora? A Joyce é aqui de São Miguel. Chama ela, convida ela para vir para nossa palestra. Olá, Adriana. A galera de São Miguel, na semana que vem, no dia 23, a gente vai estar fazendo uma palestra na faculdade, né? Na clínica da André e no dia 25 também. Tá? Então, para quem quiser saber sobre essas palestras, siga a gente aí no Instagram, manda uma mensagem no WhatsApp aí para a gente adicionar vocês aí no grupo. Então, galera, vocês perceberam que o medo ele é importante. Por quê? É uma questão de preparação, é a questão de você se preparar para você fazer algo, né? E o que é mais engraçado? Por que o medo ele existe? Ele existe justamente para evitar que você faça, né, alguma coisa, eu ia falar o português correto, né? Mas ele existe para você nada, né? E a partir do momento que você consegue entender que ele é seu aliado, que ele é seu amigo, que ele é seu parceiro, você consegue trazer resultado. E o que eu venho falando na live de hoje é justamente o que aconteceu. Então, olha só que legal. Hoje eu consegui entrar no detalhe do meu medo. Eu consegui entender até onde que ele é possível. Só que é aquele ponto, você não pode alimentar o seu medo. Porque se você alimenta o seu problema grande, a Joyce falou, ok? Pergunta difícil sobre o medo. O que é o medo, né? É tudo aquilo que, por algum motivo, ele tá te segurando um pouquinho para se desafiar, mas é o que, por quê? Você precisa se preparar mais. Certo, André? Muito bem, é isso aí. E a insegurança, ela vem de acordo com a personalidade de cada um, com a essência, com a experiência de cada um, que era aquilo que a gente estava falando, né? Para cada um, vai ser em uma área diferente da vida, né? E isso vem, às vezes, de alguma frustração que eu já vivi, de alguma coisa ruim, de alguma passagem ruim na minha vida que eu já vivi. E a gente precisa ficar atento a isso também. Será que eu estou evitando isso, que eu estou alguma coisa que eu já passei, experiência ruim que eu já tive, né? E buscar ajuda para sair disso. Porque às vezes, dependendo da área que esse medo, ou da quantidade que essa insegurança, tamanho dessa insegurança, ela vai estar atrapalhando o seu crescimento pessoal, profissional, de vida, de relacionamento, seja lá em qual área ela esteja ali alojada, né? Então, se eu não consigo resolver isso sozinho, existem profissionais, muitos profissionais que podem assim
entender, a descobrir por que você tem tamanho medo, tamanho insegurança, para que você consiga se desenvolver e evoluir e crescer e acabar e saber controlar. Acabar não vai acabar, né? Que é aquilo que a gente estava falando, mas saber controlar, né? Essa insegurança, esse medo, a ponto de que não te prejudique mais, né? Aí você colocou, hoje a educação do meu filho me causa insegurança, de certa forma medo. Vidal, isso é para quem tem filhos, é para você. Hoje a educação do meu filho me causa insegurança, de certa forma, medo. Eu acredito, Joyce, que aí não é bem uma insegurança, um medo, porque aí é uma preocupação, ponto no meu ponto de vista, assim, é uma preocupação que você tem de que algo ruim aconteça, né? Então não seria medo. Medo é alguma coisa que te bloqueia. Por exemplo, eu tenho medo que o meu filho vá para a escola, porque a educação lá não é boa. O que você vai fazer? Esse medo vai fazer com que você tire ele lá da escola ou você não deixe ele ir para a escola, né? Então eu acho que aí é um pouco mais de preocupação. Medo, talvez, assim, será que ele vai ter uma boa educação? Será que eu, como pai, eu, como mãe, eu vou conseguir dar o melhor? Né? Então entra um pouquinho aí nesse sentido. Eu acho que é nesse sentido aí. Se não for isso aí, coloca aí. E medo de conversar com as pessoas. Léo? Isso daí, no início da live de hoje, eu estava falando sobre uma palestra que eu fiz hoje, de aquele ponto de medo de falar em público. Né? Então a gente falou bastante sobre isso. Depois assiste a gravação da live que vai ficar disponível aí 24 horas, que a gente fala bastante sobre isso aí. Nós damos 5 dicas bacanas. Eu acho que foi até mais do que 5 dicas, porque perdi até as contas. E o medo de conversar com as pessoas, e principalmente o que está acontecendo hoje. Esse evento que eu estava era um evento de tecnologia. Pensa numa coisa maluca lá. A galera não se conversa, todo mundo via celular, via WhatsApp, você passava do lado, era todo mundo fazendo history, mandando mensagem. E isso aí me trouxe até um outro insight. Eu acabei indo no show da Sandy Júnior com a minha esposa, né, no final de semana. E que eu comecei a prestar atenção, porque hoje, quando eu vou em algum lugar, eu presto muito atenção em tudo. E você sabe que a galera, ela não conversa mais com a pessoa que está ali do lado. A galera fica mandando mensagem, fica falando no celular. E o mais engraçado, as duas meninas, que eu acho que era irmã, era parente, que estava na minha frente, elas chamaram a família via Skype para assistir o show ali também, olhando pelo Skype e dançando e mandando beijo. Eu falei, cara, e a vida, né? E isso, a tecnologia tá limitando um pouco que as pessoas se conversem mais, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que se preocupar. Aí, Joyce, isso é um ponto que, de repente, é o medo. Os filhos, eles vão conseguir se comunicar de uma forma clara e objetiva com as pessoas, porque a tecnologia está vindo de uma forma. Aqui em casa eu tenho que colocar algumas regras, porque senão eu fico o dia inteiro no celular. E aí vem a parte do que? Do medo de conversar com as pessoas. Por que tem medo? Porque não está acostumado a conversar, não tem aquele diálogo. Faz sentido, André? Mas as pessoas estão perdendo esse contato, né? E às vezes, claro, que esse medo de se relacionar com as pessoas pode ter outras coisas envolvidas, né? O medo da crítica, o medo do que o outro vai falar de mim, o medo do julgamento do outro, muitas coisas podem estar interferindo nesse ponto aí que o Léo colocou, que ele tem medo de conversar com as pessoas. Mas você sabe que eu ando reparando muito nisso na tecnologia, né? E um dia eu saí com uma turma de amigas e nós estávamos mais ou menos umas 8 mulheres sentadas numa mesa. E chegou um determinado ponto que eu olhei para a mesa, não tinha ninguém se conversando. Estava todo mundo no celular. E aí eu olhei para elas e eu falei assim para elas, eu estou indo para casa. E aí elas se espantaram e olharam para mim, né? Por quê? A gente tinha 15 minutos. Eu falei, sim, porque talvez lá de casa vocês queiram conversar comigo. Aí a gente se conversa de lá para cá. Porque, né, eu tenho muito disso. Eu acho que porque nós trabalhamos muito com o celular o dia todo, no computador, o nosso trabalho exige isso, né, dos nossos clientes, das mentorias. Então, às vezes é até ruim, eu me desligo totalmente daquilo, eu deixo de lado e não pego.
Então, para mim, isso é algo que me incomoda um pouco, porque eu acho que quando você... Eu sempre falo, essa modernidade, os aparelhos, eles servem para unir as pessoas que estão longe e as que estão perto. Né? Você pode olhar, e daí se você chegar num restaurante, você começar a olhar para o lado, você pode perceber, tem muitas pessoas que estão ali só de corpo presente, porque elas estão no celular e ninguém se conversa com ninguém, né? É justamente isso daí. Aqui em casa, por exemplo, café da manhã, almoço, não tem celular na mesa. Não tem celular na mesa. É todo mundo offline. O Amaury falou que na casa dele tem horários para celular. Aqui em casa, a mesma coisa. Jogar videogame, essas paradas assim. Tem que ter regras. Tem que ter regras, senão não tem um respeito e vai perder tudo isso, né, ao longo do tempo. E esse ponto que você fala, André, que você falou que você foi numa festa, todo mundo com celular, eu já brinco o seguinte, falo assim, galera, o negócio é o seguinte, eu tô montando agora e a gente vai conversar via grupo do WhatsApp. Eu faço isso. A Joyce, meu mundo é totalmente diferente do mundo que meu filho vai ter, é verdade? Acesso à informação muito rápido, de mudanças constantes. Nós ainda vivemos um olho a olho. Perfeito. Isso sim pode ser aí um medo, mas como que a gente trabalha isso daí, né? É aquele negócio de estar sempre atento a tudo que eles estão fazendo. O Amaury colocou aqui em casa é a mesma coisa. Eu tenho um filho de 14, tenho um de 12 e tenho uma menina de 6 anos. E hoje o acesso à informação está muito rápido. Hoje, no YouTube, é lógico que o YouTube hoje ele tem um limite de coisas que não fazem bem para o pessoal, mas tem bastante conteúdo adulto ali também. Então a gente tem que ficar a todo momento vigiando aí a galera. Existem até uns aplicativos aí que ajudam a gente a controlar a galera aí, Joyce. Aí depois me lembra disso daí, me manda uma mensagem que eu te dou algumas dicas em cima disso daí. A galera não gosta muito de ser controlada, mas aqui em casa, e eu sou de tecnologia, o que eu faço? Eu deixo aberto, só que eu tenho um negócio, para quem não conhece, é o Firewall, né? Então tudo que eles acessam dentro do Wi-Fi, eu tenho uma listinha que eu vou olhando. Então, para quê? Para ficar em cima disso daí. E é bacana a gente falar isso, porque lá dentro do Método Paz, a gente trabalha muito com isso, porque você perde muito tempo com essas coisas que a gente chama de lixo pessoal ou lixo profissional, né, ferramentas circunstanciais. Então, eu perco meu tempo com coisas que não me levam a nada, que não me agregam em nada, que não me fazem evoluir. E às vezes a pessoa olha para ela e ela fala, mas a minha vida é corrida e eu não tenho tempo para nada. Quando eles entram dentro do Método Paz, dentro do nosso treinamento, eles visualizam que sobra tempo. Só porque eles estavam gastando tempo com tanto lixo, com tanta coisa circunstancial, que sobrou tempo para... Né? Você não visualiza isso, onde é que você está gastando o seu tempo, e a sensação que você tem dentro de cansaço, você está colocando o seu tempo em lugares errados, e deixando de produzir, e deixando de conquistar aquilo que você quer, e deixando de ter aquilo que você quer, porque você está gastando, colocando o seu tempo em coisas que não fazem você ser uma pessoa produtiva. Que não vai te levar a lugar nenhum. Tem até um caso de um doutorado passada, que ele chegou e falou, o que aconteceu, mas eu estou me sentindo que eu não estou fazendo nada. Eu falei assim, cara, como assim? Porque assim, como a gente acompanha, né, a evolução de cada pessoa, a gente sabe realmente se a pessoa não está fazendo nada ou está fazendo alguma coisa. Mas me explica o porquê que você está com esse sentimento. Ele falou, cara, eu fazia tanta coisa ao longo do dia, eu saía todo dia depois do horário da minha empresa, agora eu consigo sair cedo, agora eu consigo ter mais tempo para fazer o que eu quero, só que às vezes eu tenho aquele sentimento que eu não estou fazendo nada. Aí eu comecei a falar, cara, o que acontece a gente já falou isso em algumas YouTube, tem gravado essa live que a gente fala sobre as três esferas do nosso tempo, que é o circunstancial, o urgente e a importância. E o circunstancial? O circunstancial é tudo aquilo que a gente faz que não está levando a gente a nada, né? E aí vai aumentar o quê? O nosso círculo da urgência, que é fazer as coisas de última hora. Então, a partir do momento que você começa a entender circunstancial, você diminui essa esfera,
e diminuir a urgência, você começa a aumentar a sua esfera da importância. E com isso veio o sentimento dele do quê? De que ele não estava fazendo nada. E a questão não é que ele não estava fazendo nada, a questão é, ele estava sendo produtivo e ele estava tendo tempo para ser mais produtivo, para um treinamento, para fazer alguma coisa de útil para ele, né? André, você está me escutando? Que o senhor está virando aí. Pessoal, vocês estão me escutando? Um joinha aí, vocês estão me escutando. Ixi. Pessoal, vocês estão me escutando aí? Elaine, coloca um joinha se está me escutando. A Andréia caiu aqui. E então, essa parte de que a gente chama aí de. Tá falhando? Melhorou, Amaury? Deixa eu ver como que tá a minha internet aqui. É, minha internet. Ah, beleza. Então, legal. Estão me escutando bem aí, né? Então, é importante a gente analisar esses três pontos aí do que eu estou fazendo ao longo do dia, né? Senão vai vir aquela sensação de que chega no final do dia, você. Deixa eu colocar a Andréia, que ela caiu aqui. Estou incluindo a Andréia de novo aqui, só um minutinho. Está entrando. Vamos aguardar ela entrar. Na realidade, pessoal, a gente tem de tempo de live só 1 hora. Eu não sei o que acontece. Sempre a live acaba passando de 1 hora. A gente passou já 1 hora e 10 minutos. E aí, Andréia, caiu aí? Deu uma esborrachada? Nossa senhora, levei um tombo. Então, complementando isso daí, a gente até passou da nossa programação da live de hoje, né? E o Instagram mais do que 1 hora. Então, o que é importante? A gente entender o que eu estou fazendo de fato dentro desse circunstancial, começar a diminuir essa esfera circunstancial, que automaticamente eu vou trabalhar essa minha esfera da urgência e aumentar a minha esfera da importância. E aí, na importância, não tem só a parte de produtividade, a parte que a Andrea também, que é a parte da saúde mental e física, né, Andréia? É isso aí. Perdi tudo que você falou, porque eu dei aquele tombo, não sei se você ficou, Não, ficou aí presencial. eu estava explicando nesse meio tempo para eles a parte da tríade do tempo, né? Então, então, Legal. quando você caiu, eu continuei nesse ponto aí. E agora acho que seria legal você falar aquele ponto importante de quando a gente fala de você fazer as coisas importantes que tem também a ver com a nossa saúde física e mental. É isso aí. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter o autoconhecimento, estar produzindo na minha vida pessoal e profissional, física e mental vai ajudar você a equilibrar esses dois lados, o seu profissional e o seu pessoal. Eu não posso descuidar disso também, porque a minha saúde é muito importante, minha saúde física e mental, para que eu consiga atingir melhores resultados, melhor produtividade, melhores resultados, então, na minha vida profissional ou na minha vida pessoal. E você não precisa gastar muitas horas nisso. São pequenas mudanças de hábito, de comportamento, na alimentação, poucos minutos por dia de um exercício que te traga aí um equilíbrio emocional já vai dar uma diferença para você na sua qualidade de vida, na sua criatividade. Quanto mais criativo a gente é, mais produtivo a gente é no seu controle emocional durante o dia, de conseguir resolver os problemas da melhor forma possível, sem explodir por qualquer coisa, sem terminar o dia esgotado emocionalmente, mentalmente, né? Não só fisicamente, né? Então, acho que tem que haver esse equilíbrio, precisa haver esse equilíbrio. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em ser mais produtivo, em ter sucesso, mas se você não cuidar da sua parte física e emocional, você não vai atingir o sucesso que você gostaria. Você pode até
da saúde e equilíbrio emocional é importante. Vai pedir, né? Uma hora o corpo vai cobrar. Vai cobrar. Legal. Fala aí, Oscar, beleza? Mundo dos Sonhos Netinho, olha só, hein? Esse daí é Instagram forte, esse daí. É. Galera, o nosso, né, o que a gente havia prometido como um tema de hoje, daí a gente passou 12 minutos, mas vocês veem que tudo isso é importante, porque o assunto era falar medo de quê, né? E agora a gente estendeu naquele ponto do que você tem que estar totalmente preparado para o dia a dia. Tem que entender que você tem que saber as tarefas corretas, que é a parte de você ser produtivo, né? Só que para você ser produtivo, você tem que ter o autoconhecimento, você tem que saber o que é que você tem de medo, o que é que você se sente inseguro. E aí tem a parte da saúde, que a saúde é o quê? É justamente isso, é o equilíbrio mental e físico. E esses três pilares, eles são importantes na nossa vida. A gente traz bastante um exemplo de um atleta. Então você pega um atleta, o cara pode estar com a preparação física top, 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 top. Só que se o cara não tiver bem com ele, se ele não tiver emocionalmente bem, ele não vai trazer resultado. E isso é fato que a gente tem um mentorado que ele é atleta físico e ele já falou isso aí pra gente. Ele pode estar muito bem preparado, ele pode estar fisicamente preparado, ele pode ter comido a batata doce dele, o que tinha que comer, certo? Mas se ele não tiver com a mente dele tranquila, então, o equilíbrio desses três pilares, que é produtividade, autoconhecimento e saúde, é muito importante, pessoal. É muito importante. E se você acha que esse tema é importante para você, eu convido vocês a participar do nosso grupo do WhatsApp. Na minha bio e na bio da Andrea, tem um link que vocês vão mandar uma mensagem para a gente vai bater um papo e adicionar vocês nesse grupo. Esse grupo é gratuito, não tem custo nenhum para participar. A gente coloca vocês lá com bastante amor e carinho, tá? Quem quiser fazer parte do grupo, até para facilitar, manda um eu quero aqui mesmo no Insta, que aí a gente adiciona vocês na hora que finalizar a live de hoje. Isso, sem contar Boa que noite, Luana. Boa noite. Sem contar que quem estiver fazendo parte dessa mentoria gratuita vai ganhar o direito de participar de uma mentoria gratuita que a gente vai dar, que é uma aula gratuita para você fazer o seu planejamento de 2020. Foi isso que você prometeu na última live, Fer? Eu prometi e já estão cobrando, viu, Andréia? Já estão cobrando que a gente prometeu que vai fazer a última mentoria gratuita, que a gente vai falar assim, como que você vai se programar aí para 2020? Ah, mas 2020 ainda não chegou. Cara, mas você tem que começar a fazer seu planejamento hoje para amanhã. Né? Então, daqui a pouco acaba a live, o que eu faço? Eu começo a montar o meu planejamento. É lógico que bastante coisa do meu planejamento de amanhã está pronto, mas eu dou amanhã. Então, a mesma coisa vai ser essa mentoria. A gente vai trabalhar o quê? Como você vai fazer o seu planejamento aí de 2020? Isso. E a mentoria não é igual à live, tá? É uma plataforma de aula onde a gente se encontra, onde vocês vão ter uma ferramenta, direito a uma ferramenta nossa, ir e desenvolver aí esse planejamento de 2020. Por isso que ele não é feito aqui pelo Instagram, pela live, tá? E só participa quem estiver dentro do grupo, da mentoria lá do grupo de mentoria gratuita, porque as pessoas que estão lá vão ser direcionadas para essa sala de aula, para poderem estar participando. Então, para quem quer participar, precisa entrar lá na mentoria, tá? E só finalizando o que você falou em relação ao atleta, ao corpo físico, a todo o preparo físico, por que é tão importante ter esse preparo emocional? Porque quando você tem essa parte emocional equilibrada, e isso não serve só para o atleta, serve também para quem quer ter uma evolução profissional e pessoal. Essa preparação, estar emocionalmente equilibrado, faz com que eu acredite que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo, que ninguém pode me barrar. E é isso com que faz que a gente entre em ação e que a gente alcance aquilo que a gente quer. Quando eu realmente acredito no meu potencial, acredito na minha capacidade, e isso é uma das coisas que se trabalha, o equilíbrio emocional, para que você consiga atingir aí esse equilíbrio na produtividade, no autoconhecimento
e na saúde. Isso aí. Bacana. Então aí, o timing, já estou me organizando para fazer uma faculdade ano que vem com 2 sessões. Olha só, caraca, Mauri, ó, Com 2 sessões do duas, Paz, duas bacana. mentorias. É que na realidade, Mauri, se você for parar para prestar atenção, não é só 2 sessões, porque você acompanha a gente, inclusive nas lives. E isso que é legal. Ah, a Cris também entrou aí agora também, ó, Cris, mais um aluno Cris nosso também é do nossa PAS. aluna do Paz. E isso é importante, né? A busca do conhecimento, a busca da melhoria contínua. É isso que eu faço todos os dias, né? É estudar. Vocês estão vendo aqui atrás esse monte de livro aqui? É estudo a todo momento. Estão vendo? Ó, chama ferramenta do estudar a todo momento. É aprender, é aprender. E agora que vem eu vou fazer a parte agora de neurolinguística, mas aí vai ser algo um pouco mais hard, provavelmente aí uma pós, um mestrado, não sei ainda, o negócio vai ser um pouquinho mais hard aí do negócio. Então, é aquele negócio de você se capacitar a todo momento. E uma coisa que eu falo bastante, né, a Joyce falou lá atrás sobre filhos, a preocupação, e hoje eu não, qual que é o meu objetivo? Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso, eu não quero deixar um caminho uma mansão para os meus filhos, eu quero deixar conhecimento. Por quê? Primeira dor de barriga que eles tiverem, o que eles vão fazer? Eles vão vender. Né? Agora, conhecimento não. Conhecimento eles vão utilizar, né, aquele negócio, eu tô ensinando eles a pescar. E aí eles aprendendo a pescar, eles vão fazer a varinha deles e vão saber como que eles vão pescar. Ó, o Amauri, essas lives estão me tirando da zona de conforto. Bacana, É isso Amauri. aí. O Amaury, O nosso case de intuito, sucesso, ele é a Cris, hein? ele é a Cris. O intuito dessa nossa é justamente isso. Então, possam se desenvolver, possam levar algo de bom, possam ter um autoconhecimento maior para poder começar a se desenvolver, a abrochar aí, ó. E essas lives, a gente até conversou bastante sobre isso, né, André? É uma live que assim, ficou um negócio meio que bem bate-papo, quase que numa sala, todo mundo junto, batendo um papo, conversando. É lógico que não é igual quando a gente tem a parte da mentoria do passe, que aí todo mundo pode falar, todo mundo pode conversar. Ah, o Instagram podia dar um jeito nisso daí, né? Para ser um papo com a galera. Oscar, me fala uma coisa, meu amigo. O Oscar também eu conheço, ele é um grande amigo meu. Fala uma coisa, e você, tem medo de quê, meu amigo? Coloca aí. Cris, você que entrou agora também, você tem medo de quê? Esse foi o assunto de hoje. Para quem não conseguiu assistir a live inteira, eu convido a vocês olharem depois ela no Insta, que vai ficar gravado. Essa live, vou colocar lá no YouTube, porque eu acho que o conteúdo de hoje foi bem bacana, que a gente falou sobre medo, sobre insegurança, e aí a gente trouxe alguns casos reais, né? E um deles o meu, que hoje teve uma palestra e eu tive vários desafios aí. E olha que a gente é preparado para fazer isso, né? Então, com todo o preparo, com tudo, né? A gente já tem essa insegurança. Imagina para quem não faz nada, para quem não se movimenta, para quem não corre atrás. É isso aí. Ô, Oscar, vai ter uma reunião presencial, só que vai ser lá em São Miguel do Iguaçu, na semana que vem, lá no O Paraná. Prepara Amauri as vai malas aí, pagar. vamos O junto. Amauri vai pagar. O Amauri vai pagar o almoço, tá ligado? Menos pra mim, Isso que ele daí falou eu que já ia nem. pagar o almoço só pra você, né? Ele falou que ia pagar o almoço só, me cortou. É isso aí. É Me isso aí. cortou, me excluiu. Mas, mas existe até um planejamento aí, galera, de a gente fazer alguma coisa online aí. Online, perdão, alguma coisa presencial. Isso não vai ser agora, vai ser alguma coisa mais lá para março ou abril, né? Então a gente está trabalhando em cima disso daí. O Oscar falou assim, ó, medo de falar. Eu já conheço o Oscar, né? Já há um bom tempo também. E é um desafio realmente, Oscar. Foi o que a gente falou aí desde o começo da live. Às vezes a gente tem medo de se desafiar, medo de falar, né? Então depois assiste a live inteira aí que tem bastante insight aí que com certeza vai te ajudar. E qualquer coisa, meu amigo, pode me mandar uma mensagem aí.
Me manda uma mensagem se você quiser fazer parte do grupo lá que eu te coloco. Eu estou fazendo uma consultoria de vendas. Muito bom, é isso aí, cara. É isso aí, Andréia. Com bastante tristeza e aperto no coração, vamos encerrar nossa live. Muito bem. Deixar um Tchau. pouquinho para amanhã, porque amanhã tem mais. Amanhã tem live de novo às 9 horas da noite, né? Olha só, isso aí se chama constância. É, Isso aí, isso tá aí. gravando, né? Tá, tá. A Joyce, você tem a Joyce no WhatsApp, ou Tem. Andréia? Inclui ela Joyce, no nosso vou grupo lá incluir então. você lá no grupo da mentoria, tá? O Oscar eu vou colocar lá também. Oscar, eu te coloco lá. Tem mais alguém que quer fazer parte aí desse grupo? Galera, a gente não ia ter mais nenhuma mentoria gratuita esse ano, porque a gente tá um pouquinho apertada, mas a pedido da galera que está lá no grupo da mentoria, a gente vai fazer uma última esse ano, tá? E aí a gente vai fazer uma que faça sentido aí essa parte de planejamento. É lógico que a gente entra com um tema e a gente acaba expandindo, porque a gente começa a falar de vários outros assuntos, legal? Então, a gente vai tornar você no grupo e agradeço aí a participação de todos vocês, uma boa noite. A Mauri, amanhã tem que levantar da cadeira, hein? Vocês não dão mais força para continuar. Isso aí, Cris, tamo junto. Vamos, Tamo ó, até junto. arrepiou, cara. Eita, essa galera aí é top. Não dá nem vontade de sair dessa live agora. Legal? Galera, muito obrigado e amanhã tem mais um pouquinho. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Esperamos você. Até mais. Um abraço.